gente. Pronto, tá Então gravando. vamos lá. Então tá gravando, podemos começar então, pessoal? Sim. Então vamos lá. Então, agora todo mundo nos acalmando, nos conectando. Vamos começar então a nossa preparação, levando o nosso pensamento ao Pai Maior, nos conectando com a espiritualidade maior, para que a gente juntos aqui possamos caminhar ao encontro do nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa nos ajudar nessa travessia planetária, nesse momento da Terra, para que a gente possa em conjunto aqui vibrar por todo esse planeta, por todos os países, por todas as etnias, por todas as pessoas que estão nesse momento passando por essa prova tão importante. Pedindo a Jesus que possa derramar sobre o planeta Terra a paz e principalmente que possa entrar nas nossas almas o amor, a caridade, a não vingança, o não julgamento, a não avaliação, a não interpretação, o não apontar o dedo. Ajude-nos, Jesus, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Ajude-nos a amarmos uns aos outros, a estarmos respeitosos, a estarmos caminhando em conjunto, a ajudar aqueles nossos irmãos que cometem erros, para que eles possam rapidamente se recuperar. E a cada mensagem de violência possamos retribuir essa mensagem com paz, com amorosidade, com misericórdia e com compaixão humana. Que o Senhor possa nos iluminar agora e sempre, Pai, juntos aqui, fortalecidos nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo o auxílio de Deus, pedindo o auxílio de Jesus, e pedindo o auxílio de todos os espíritos responsáveis pelo nosso trabalho do Gold Coast Center, para que eles estejam conectados, fazendo uma ponte luminosa com todas as casas, com todos os assistidos, aqueles que estão ao vivo, mas aqueles também que estão nas suas casas e não estão neste momento conectados por razões quaisquer que sejam. Vamos todos nos preparar para receber o nosso passe, dado diretamente através do plano espiritual, para que todos simultaneamente possamos receber o nosso passe de forma individualizada. É o suficiente, imensamente agradecidos por tudo que recebemos. Vamos dar início ao nosso trabalho, mandando as nossas melhores vibrações à Bárbara, que Deus a ilumine, que ela possa trazer para nós tudo aquilo que ela nos preparou amorosamente. Que assim seja, graças a Deus. Bom trabalho, Bárbara. Obrigada, graças a Deus. Linda oração, extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo, esse momento de aprovação. E eu queria agradecer todos esses estudos que vocês estão me colocando para fazer, porque eles têm me fortalecido muito nesse momento. E eu espero também que possa ajudar todos vocês a ficarem mais fortalecidos também. Sabemos que estamos passando por um momento muito conturbado, mas é um momento muito especial. É um momento que, se nós temos a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, se foi concedida essa chance para estarmos aqui, é porque merecemos. Merecemos ver essa transição, merecemos ver a esperança e a oportunidade
de entrarmos no mundo de regeneração e fazer parte disso. Então, ao invés de ficarmos sem esperança, sem fé, temos que olhar por esse lado, que se estamos aqui, é porque nos foi concedida essa grande chance. E temos que ter fé no mundo que está por vir, na nova terra, no mundo de regeneração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje em dia, sobre a fé. O quanto é importante a fé. O quanto é importante no meio de tanta notícia que abala os nossos corações e nos deixam com medo, fazer com que a fé e a esperança seja o cântico maior do evangelho de amor de Jesus, que possa nortear a nossa vida. Então, nós vamos fazer um estudozinho sobre a fé. Foi muito bom para mim parar para fazer esse estudo, porque a gente, né, fala, eu tenho fé, mas se formos parar para estudar e olhar para dentro do nosso coração e ver, será que eu tenho realmente a fé que Jesus nos fala nas suas parábolas, nas suas passagens? A gente vê que existe um caminho muito longo a ser percorrido, mas que há milhões de possibilidades para se chegar nessa fé onde somos senhores e deuses, pois Jesus disse que todos nós somos deuses. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Existe um ditado popular que diz que a fé transporta montanhas, né? E esse ditado popular ele veio de uma passagem de Jesus que estava se caminhando ao povo com os seus apóstolos e chega um senhor muito aflito, pois o seu filho estava demente. Naquela época, a demência, um dos motivos da demência era a possessão. E ele pede a Jesus que cure seu filho, que tenha piedade de seu filho e que o cure, pois ele já havia apresentado seu filho aos apóstolos e eles não foram capazes de curá-lo. Então Jesus, ao ouvir isso, diz o seguinte: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis? Trazei-me aqui este menino. Então Jesus, obviamente, com a autoridade moral que ele tinha e consciente das leis universais e como tudo funciona, ele conseguiu oprimir, né? Ou seja, enfrentar o demônio, que nós sabemos que no caso seria um espírito obsessor ou alguns espíritos obsessores, mas aqui na passagem fala apenas de um. E no mesmo instante o menino ficou curado. Dessa forma, os apóstolos ficaram se perguntando, né, por que eles não tinham conseguido curar, e pediram a Jesus que, em particular, fosse dito a eles o porquê da falha dos apóstolos. E aí Jesus responde o seguinte: por causa da vossa incredulidade, pois, em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, ela se transportaria e nada vos seria impossível. Gente, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha a comparação que ele fala. Imagina o todo dessa fé, de toda essa consciência de como tudo funciona, tá? Gente, se a gente for analisar essa passagem, é óbvio que Jesus não quis dizer que era para a gente transportar uma montanha, né? A montanha aí, na verdade, é uma alegoria. Até porque eu acho que para movimentar uma montanha iam precisar de muitos médiuns de efeitos físicos, né? Então aí já é um papo para uma outra palestra, né? Mas
Jesus é tão bondoso, tão carinhoso com a gente, tão amigo, e tem tanta fé na gente, que ele tem consciência que as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis, as nossas sombras, os nossos erros são próprios da nossa escala evolutiva, que ele denomina isso tudo como uma montanha pelo peso e a dificuldade de poder transportá-lo, né? De poder superá-los. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa caridade toda conosco e esse amor, essa amizade, ele coloca no mais importante, dizendo que está em nossas mãos ultrapassar esses desafios. Então, tem uma passagem de um livro, eu peço licença aqui, eu gosto muito de trazer algumas leituras, porque é bom que as pessoas ficam com algumas referências do livro, não sei se vocês estão vendo, Vitória sobre a Depressão, da Joana de Ângeles, e tem um capítulo que ela fala sobre a fé, que fala exatamente sobre isso. A fé religiosa desse porte, ou seja, por que desse porte, gente? Do porte de um grão de mostarda, tá? Então, a fé religiosa deste porte transforma-se em alavanca poderosa que impulsiona o progresso individual e coletivo, dignificando o ser que se renova a todo instante, facultando alcançar a plenitude que aspira. O que seria a plenitude que uma pessoa aspira? Pode ser muitas coisas. Você pode querer ter mais tranquilidade nesse momento em que está tudo, né, muito inseguro, a paz no ambiente familiar, você até conseguir um cargo no trabalho, ou você conseguir manter, no mínimo, a sua rotina nesse momento tão conturbado. Mas o que importa é que a fé faz com que a gente consiga traçar um objetivo e um caminho rumo ao que nós desejamos. Gente, a fé verdadeira, essa fé que Jesus fala para a gente, do grãozinho de mostarda, ela é tão segura, ela é tão lúcida e cheia de verdade, que ela mantém o indivíduo no caminho certo, seguro de onde ele tem que chegar. Ela não vacila. Então, a pessoa que tem a fé inabalável, por conhecer o que está ao seu redor e o caminho a seguir, onde quer chegar, ele se mantém inalterado. Isso até dificultando certos ataques de espíritos obsessores, né? Ou até mesmo de determinados inimigos encarnados, né? Ou de difíceis situações, que nós sabemos que a falta de perdão pode levar, né? E isso é muito importante, ter a certeza que sempre quando temos uma fé, dificilmente envergamos, né? Nos tornamos vulneráveis a principalmente ataques de obsessores ou dessa própria vibração que está parando pelo nosso planeta nesse momento tão conturbado e que precisamos ter um norte de onde queremos chegar. Tá? Um dos principais conhecimentos da doutrina espírita, eu acho que uma das primeiras coisas que nós aprendemos na doutrina espírita é que a fé que nós temos é a fé raciocinada. Ou seja, todos os fatos que acontecem podem ser explicados, mesmo que a ciência da Terra ainda não consiga explicar. Sabemos que os espíritos mais evoluídos intelectualmente conseguem trazer elucidações a respeito de uma determinada situação ou um determinado fenômeno, né? E não podemos nos esquecer que a doutrina espírita ela é formada
por o triplé, né, da ciência, religião e filosofia. Então, a gente nunca vai separar a religião de algo racional, de algo que possa ser realmente explicado, pensado. Bom, por que eu falei espíritos evoluídos intelectualmente? Porque a gente sabe que a evolução intelectual não se dá na mesma proporção que a evolução moral. E que o conhecimento ele pode ser inerente à evolução moral do espírito, né? O que vai diferenciar é em qual é a qualidade do trabalho em que você aplica esse conhecimento. Por isso, devemos sempre colocar o nosso conhecimento ao trabalho de edificação. E a gente só vai conseguir realmente fazer isso através da fé, tendo fé no que está por vir, tendo fé nas nossas possibilidades e na possibilidade do outro. Tá? Bom, quando Jesus ia curar um doente, a primeira coisa que ele perguntava era o seguinte: tu crês que posso te curar? E aí, após ele curar o doente, ele falava: a sua fé o curou. Ou seja, Jesus, mesmo sendo o espírito mais adiantado que possa ter encarnado sobre o planeta Terra, que é o nosso governador, co-criador da Via Láctea, ele diz que é imprescindível realmente a fé do doente ou daquele que procura a cura para ser curado. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia, caso a pessoa não quisesse mudar. Daí está na nossa mão a chance e a oportunidade e todas as ferramentas para podermos nos superar naquilo que nos paralisa rumo ao progresso. A nossa fé, ela é fundamentada no conhecimento das leis divinas. Por isso que nós dizemos que a fé no movimento espírita é a fé raciocinada. Por quê? Porque estudamos as leis universais e sabemos o que é possível dentro dessas leis e como devemos atuar para que tudo possa andar de acordo com as leis divinas. Tá? Isso também leva a gente a pensar na passagem da figueira que secou. Essa passagem diz que Jesus estava com seus apóstolos e ele teve fome, viu uma figueira, chegou perto da figueira e viu que a figueira não tinha figos. Daí ele falou para a figueira que jamais ninguém poderia comer nenhum fruto dela e que ela não daria mais fruto, né? E aí os apóstolos viram aquilo. No dia seguinte, passaram pela figueira e viram que a figueira tinha ressecado até a raiz. Pedro lembrou do que Jesus falou, né, no dia anterior e perguntou a Jesus: Jesus, você viu o que aconteceu com a figueira que o Senhor amaldiçoou? Imagina, né? Jesus amaldiçoando um vegetal que ele criou, né? Assim. Mas Jesus vira para ele e diz: tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Essa passagem está lá em Marcos, no capítulo 11. Tá? E aí a gente pensa assim, poxa, Jesus amaldiçoou um vegetal, né, que faz parte da criação do nosso planeta.
Como assim? Na verdade, essa é uma alusão a todas aquelas pessoas que não empregam a fé delas em trabalhos edificantes. Por exemplo, existem muitas correntes, né? A gente não está aqui para julgar, mas muitas pessoas que colocam a sua fé no fascínio ou em acreditar em dogmas que são vazios, que não trazem exatamente, que não trazem um conhecimento rico para os nossos corações. E aí são algumas teorias ou filosofias, ou até mesmo religiões, que são cheias de, de dogmas e rituais, até muitos oponentes, né, que, na verdade, devem se mostrar materialmente dessa forma porque são pobres em conceito. Se a gente for pensar no espiritismo, a gente tem, obviamente, o nosso ritualzinho, né? A gente tem o passe, a oração, temos o passe, água frutificada, uma palestra doutrinária, depois mais uma oração. Mas é tudo muito simples, porque o conteúdo é muito rico. A doutrina dos espíritos é muito rica. E se nós não empregarmos a fé num trabalho edificante, não realmente temos fé nas leis divinas, pois o trabalho de edificação faz parte da lei divina do progresso, de lei de caridade, de lei do amor. Daí, a fé está automaticamente ligada à caridade. E a caridade sem a esperança também não vale. Por quê? Se eu não tiver a esperança de que o meu trabalho de caridade vai ajudar o meu próximo e a esperança de que ele terá um dia melhor, não vale de nada. Então, temos que pensar no outro como um indivíduo com muitas possibilidades no bem. Assim como temos que pensar em nós mesmos em muitas possibilidades no bem. E ter esperança que nós conseguiremos utilizar essas possibilidades e seguir em frente. Quando a gente fala sobre essa possibilidade no bem, eu lembro muito que há uns 10 anos atrás começaram a surgir muitas publicações, muitos vídeos, livros e filmes a respeito da física quântica. Que a física quântica é a física das possibilidades. E aí eu comecei a ver, fazer um paralelo entre as promessas, né, que para os santinhos, que os católicos, que é muito comum no meio católico, e também as novenas. E aí eu comecei a traçar um linkzinho. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a promessa e uma novena não é nada mais, nada menos do que você acessar o portal da possibilidade do resultado que você almeja para uma determinada situação. Eu já fiz, eu já experimentei isso, tá, gente? Eu já fiz promessa. Eu gostava muito de fazer a promessa de São José, que você coloca uns papeizinhos, o nome das frutas, aí você coloca as frutas num saquinho, aí no dia de São José você tem que sortear e tem que ficar 1 ano sem comer aquela fruta que foi sorteada. Obviamente, banana não entrava, porque eu amo banana, né? Aí eu dava uma roubadinha aqui. Mas aí eu percebi que todas as vezes que eu dizia não para uma fruta, eu me lembro que uma vez saiu manga, eu adoro manga também. E aí, meu Deus, 1 ano sem comer manga. Mas cada vez que eu dizia não para manga, eu estava acessando o que eu queria, né? O portal do que eu queria. E a coisa aconteceu, tá, gente? Então, a gente começa a ver a ciência que está por trás de tudo isso. Obviamente que para o católico que está com, né, que tem os seus dogmas e tal, eu não entendo muito, mas desculpa se eu estiver falando alguma besteira, eu não entendo muito do catolicismo. Mas a gente sabe que eles têm a fé mais ou menos cega, porque eles não tentam ver o que está por trás disso tudo, mas é interessante saber que tem o porquê. E que nós,
que seguimos a doutrina dos espíritos, conseguimos ver esse porquê e conseguimos acreditar ainda mais, chegando um pouquinho próximo daquela fé do grãozinho de mostarda que Jesus falou lá naquela passagem. Porque, gente, esse grãozinho de mostarda é o conhecimento. É o conhecimento, o autoconhecimento também. E como dominar e utilizar esse conhecimento. E todas as possibilidades que esse conhecimento nos traz. Onde e o que queremos acessar. Eu me lembro muito daquela experiência que o doutor japonês Masaru Emoto fez com as moléculas de água. Não sei se vocês se lembram. Que ele reuniu um grupo de pessoas e tinha moléculas de água, um pouquinho de água no centro. E esse grupo de pessoas que ficava ao redor emanavam vibrações e energia, intenções, diferentes intenções para aquela molécula de água. E aí, aquela molécula, de acordo com a vibração, a intensidade de vibração e o nível de vibração dos sentimentos emanados, tomava uma forma. E aí foi percebido que quando os sentimentos eram em alta vibração, de alta sintonia, de amor, de compaixão, de gratidão, a molécula tomava uma forma bonita, como um cristal, com formas simétricas, bonitas. E quando a vibração e a intenção era baseada em sentimentos inferiores, não tomavam forma, na verdade. Se vocês virem as fotos, são coisas desconexas, assimétricas, né? E aí eu começo a entender realmente, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer com todos nós somos deuses. A nossa capacidade de cocriação e de transformação. E se nós temos certeza disso, temos fé naquilo que estamos fazendo, nas nossas possibilidades e nosso potencial. A fé inabalável, que é baseada nesse conhecimento das leis universais, é uma fé imutável, porque Deus não muda. As leis universais não mudam. E no Evangelho tem exatamente isso, que fala: a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, é imutável. O conhecimento das leis universais é imutável. Gente, nesse momento, às vezes é muito difícil permanecer esperançoso todos os dias. Obviamente, não tem como comparar o que nós vivemos aqui na Austrália com outros países, mas se lançarmos o nosso olhar para o mundo que está acontecendo, nossa, é desesperador às vezes. Mas vamos manter a esperança nos nossos corações, vamos manter a cabeça firme, o coração cheio de luz e sabermos que estamos aqui conscientes do momento que estamos passando, porque ter conhecimento do que está acontecendo, por que nós estamos aqui neste momento, é a grande chave para que a fé seja a grande ferramenta e a grande bússola da nossa vida no momento. Não vamos perder as esperanças. Às vezes, eu recebi uma mensagenzinha tão bonitinha, né, no WhatsApp, que diz o seguinte: nem sempre acordo esperançoso, mas minha fé corre atrás da esperança e ela volta para o meu coração. Então, que a fé seja inabalável, para que possa manter a esperança em nossos corações. Eu acho que o meu tempo já acabou, né?
Você tem 4 minutos. Ah, então ótimo. Bom, mas na verdade é isso. O que eu quero desejar a todos vocês é muita luz, que a gente possa olhar para o alto e ver esse céu de Gold Coast azul, gente. É quase todo dia um céu azul, é um presente diário para gente. Que a gente possa ser agradecido, porque também quando a gente agradece, abrimos tantos portais de fé e de recebimento de graças, que olha, se vocês puderem experimentar, vocês vão ver que é a grande sacada. Gente, muita fé, muita luz, muita paz no coração de vocês, e que Jesus seja o seu grande amigo e aliado, que dê a mão firme todos os dias. Tá? Vocês querem que eu faça a oração agora? Pode fazer, Bárbara, obrigada. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos conectar ao Pai Maior. Querido Pai amado, agradecemos essa oportunidade, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Agradecemos a vida, Pai. Agradecemos esse grande presente. Querido amigo Jesus, obrigada por nos receber de braços abertos nesse planeta. Obrigada por sempre ser nosso grande amigo. Esteja sempre conosco. Que o nosso planeta possa receber a luz do reino dos céus, para que um dia possamos fazê-la brilhar de nossos corações. Que assim seja, Pai. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. E agradecemos essa noite de estudo e que estamos reunidos aqui, com a mente em você, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Bárbara. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. Gente, boa noite. Obrigado, Bárbara. Boa noite. Ótima semana para vocês. Boa noite a todos.